Como fazer críticas sem ser odiado. Hoje vamos estudar o segundo capítulo da quarta parte do livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Nessa quarta parte do livro, o autor nos apresenta o tema Seja um líder e nos oferece 9 princípios de como mudar as pessoas sem ofender e nem criar ressentimentos. Muito obrigada pela sua companhia. Sua presença é muito importante. Se você estiver gostando das nossas mensagens, dos nossos estudos, compartilhe com seus amigos queridos, para assim estar aumentando a nossa comunidade de estudo. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreve lá e dá um joinha. Eu ficarei muito grata a você. Esse capítulo nos traz um ensinamento muito importante. Como fazer críticas sem ser odiado. E para começar esse estudo, eu quero fazer uma pergunta muito simples, mas profundamente honesta. Quem de nós gosta de ser criticado? Ninguém. Ninguém gosta de ser corrigido. Não é fácil aceitar uma correção. Não é fácil para qualquer ser humano aceitar que está errado. E muito mais difícil ainda é se a correção vier de forma que o expõe diante das pessoas. Ninguém gosta de ser humilhado, diminuído ou atacado. Mas todos nós, em algum momento de nossa vida, precisamos corrigir alguém. Seja no trabalho, na família, com os filhos, com os amigos ou em qualquer relacionamento humano. A correção é necessária. Mas a grande questão que o livro nos traz não é se vamos corrigir alguém. A grande questão é como fazer isso sem ferir, sem afastar e sem ser odiado. E é exatamente isso que Dale Carnegie nos ensina neste capítulo. Ele nos mostra uma verdade poderosa. Ele nos mostra que é possível corrigir alguém sem humilhar. E mais do que isso, é possível corrigir alguém de um jeito que a pessoa queira melhorar. A ideia central do capítulo é uma ideia simples, mas é uma ideia transformadora. Sempre que possível, aponte os erros de forma indireta. Porque uma crítica direta, dura, feita no calor humano, fere o orgulho, cria resistência, fecha o coração. Mas uma correção feita com inteligência, com respeito, com delicadeza, tem o poder de transformar. E Dale Carnegie não fala isso só na teoria. Ele mostra isso com exemplos reais. Um deles é de Charles Schwab, um grande líder de uma empresa, um homem respeitado, mas acima de tudo alguém que entendia profundamente das pessoas. Certo dia ele estava em uma de suas usinas e viu alguns funcionários fumando em um local onde isso era proibido. Agora pense comigo. O que a maioria das pessoas faria nessa situação? Apontaria o dedo, chamaria atenção, falaria com voz alta. Vocês não estão vendo a placa ali de proibido fumar? Mas ele não fez isso. Ele fez algo completamente diferente. Ele se aproximou com calma, tirou de seu bolso alguns charutos, entregou aos funcionários e disse: Rapazes, eu gostaria que fumassem estes aqui, lá do lado de fora. Percebe o que aconteceu ali? Ele corrigiu sem acusar. Ele orientou sem humilhar. Ele mostrou o erro sem ferir. E o mais importante, os funcionários entenderam imediatamente. E sabe por quê? Porque ninguém gosta de ser exposto, mas todo mundo responde ao respeito. Esse exemplo nos ensina algo poderoso. Uma correção feita com dignidade vale mais do que 1000 broncas. Um outro exemplo muito interessante que ele conta é do dono de uma loja. Um dia ele percebeu algo comum, mais grave. Um cliente estava esperando no balcão. Os funcionários estavam distraídos, conversando entre si. Ignoravam completamente o cliente.
E, de novo, o que seria mais comum era chamar atenção na frente de todos, repreender, criar um constrangimento. Mas ele não fez isso. Ele simplesmente foi até o cliente, atendeu-o pessoalmente, resolveu a situação e depois entregou o serviço aos funcionários. Sem nenhuma palavra de crítica. Mas aquela atitude falou mais alto do que qualquer reclamação. Sempre o exemplo corrige mais do que um discurso. Isso é muito profundo, porque quando gritamos, a pessoa se defende. Mas quando mostramos, a pessoa percebe. E Dale Carnegie traz ainda um outro exemplo, talvez um dos mais elegantes de todo esse capítulo. O caso de Lyman Abbott. Um homem respeitado, um pensador, um comunicador. Ele preparou um discurso com muito cuidado, com muita dedicação, com capricho, e foi até sua esposa esperando uma opinião. Ela ouviu, mas não gostou. Agora imagine, ela poderia ter dito: não está bom, precisa refazer tudo, não serve para um discurso. Mas não, ela disse apenas: está muito bom mesmo para um artigo de revista. Como ela foi inteligente! Ela não destruiu, ela não humilhou, ela não atacou, mas deixou claro e com elegância que aquele texto não era adequado para um discurso. E ele entendeu, mudou, melhorou, fez outro. Esse exemplo nos mostra algo essencial. Nem toda a verdade precisa ser dita de forma dura para ser compreendida. E então Dale Carnegie nos alerta sobre algo muito comum, mas extremamente perigoso: o uso da palavra mas. Quantas vezes dizemos: seu trabalho está bom, mas... O que acontece? As pessoas esquecem o elogio e guardam apenas a crítica. O mas apaga o que veio antes. Por isso o autor nos convida a ter mais cuidado com a forma que falamos. Porque muitas vezes não é o que você diz, é como você diz. E aqui está a grande verdade deste capítulo. As pessoas não resistem a mudanças, elas resistem à humilhação. Quando alguém se sente atacado, ele se fecha. Quando alguém se sente respeitado, ele se abre. E isso muda tudo. Muda o ambiente, muda a conversa, muda o resultado. Por isso a mensagem final do autor é muito clara. Se você precisar corrigir alguém, não comece atacando e não comece criticando. E não comece apontando erros. Comece reconhecendo. Comece valorizando. Comece mostrando que você vê o que há de bom naquela pessoa. E depois, com calma, com respeito, mostre o que pode melhorar. Porque quando a dignidade é preservada, a mudança acontece com muito mais facilidade. Talvez esse seja um dos maiores segredos da convivência humana. As pessoas aceitam melhor a correção quando não se sentem feridas. E talvez isso também seja um convite para todos nós. Um convite para sermos mais humanos, mais sensíveis, mais inteligentes na forma de falar. Corrigir alguém não precisa ser um ato de força. Pode ser um ato de sabedoria. Muito obrigada a você que participou de mais esse estudo e que possamos a cada dia colocar em prática esses ensinamentos. Convido você para o nosso próximo capítulo e não deixe de curtir o estudo de hoje. Um grande abraço a todos.